dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mas eu já quero agradecer a todas vocês que também, né, gente, que tem muitas meninas que deixam seu like e muito obrigada também pelo valeu demais que vocês clicam aqui embaixo, vocês fazem uma doação do valor que vocês quiserem, né, que vocês ajudam bastante aqui no canal também. Hoje aqui nesse vídeo, então, a aula vai ter o passo a passo de como a gente vai fazer esse coelhinho aqui. Gente, é um coelhinho que vai ser mais ou menos 2 em 1, né? Que você tanto vai poder vender só o coelhinho assim, como também você vai poder fazer o coelhinho porta-bombom no saquinho. E é isso mesmo. E para você adquirir o molde, vai estar o link com as informações aqui abaixo do vídeo, tá bom? E eu mesma vou atender você lá no WhatsApp e você vai ter o molde em PDF com todas as medidas para você já poder sair fazendo o seu coelhinho. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar esse coelhinho aqui. Então a gente vai fazer um coelhinho no Microsoft, gente, super fofinho, corpinho inteiro, para você não ter trabalho, para você poder fazer em alta produção, tá? E aqui já vai começar as dicas do vídeo. Vamos lá, então aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem o saquinho. Eu escolhi fazer, gente, esses saquinhos aqui, olha, nesses tons aqui candy color, né? Para vocês terem uma ideia, mas eu vou mostrar já aqui o que a gente pode fazer. No decorrer do vídeo, eu vou fazer mais 2 saquinhos aqui com o tom, gente, desses 2 poás aqui, ó, bem forte. Vamos ver se vai ficar bonito, ó. Lá no fim do vídeo você vai ver pronto, olha só. Então vai ser assim, o saquinho vai ficar bem colorido, né? Porque esses tipos de tecido assim de poá, se a gente vende algum, vamos supor, eu vendo todos esses coelhinhos aqui. Só que aí, gente, eu não vou ter mais tecido desse daqui porque foi uma promoção que eu achei, né? E olha só que diferente que ele é. Agora, esses de poá, eu aconselho a gente usar, porque se a gente vender, a gente vai ter outros, né? E depois que eu fiz, que eu acabei pensando nisso. Então, uma dica muito importante, quando a gente vai começar a fazer um trabalho, os trabalhinhos, ainda mais quando é lembrancinha assim, que a gente pode vender em grande produção, sempre está igual, né? Vendeu, a gente faz igual, porque sempre as pessoas gostam de comprar aquilo que elas estão vendo, né? E esses tecidos de poá são bem mais fáceis de achar em qualquer loja de artesanato, né? Loja de tecido, então eles ficam fácil. Então eu vou fazer mais 2 saquinhos aqui e no fim do vídeo a gente vai ver um videozinho deles. E quero mostrar aqui pra você o coelhinho todo branco. Eu achei muito lindo o coelhinho todo branco, só que eu percebi que se a gente coloca o tricolinho aqui, ó, na orelhinha, a gente vai economizar bastante tecido de não fazer ela em 2 vezes no Microsoft, tá? Porque como vocês sabem, o Microsoft ele é um pouco mais caro que o feltro, tá? Eu não tentei fazer no feltro, mas eu tô achando que dá certo sim de fazer no feltro também, tá bom? E aí vamos lá, ó, tirei o coelhinho, então é legal porque quando a criança tirar o coelhinho, ela já fica com o coelhinho para brincar. E eu estou pensando também em passar uma fita aqui e deixar uma argolinha aqui, se caso a pessoa também quiser pendurar em algum lugar, numa árvore também, ele serve como pingente, né, de árvore. Gente, olha só que fofinha. É bem simples de fazer. E aqui, então, o saquinho, a gente vai fazer o quê? Pode colocar assim, gente, ó, o saquinho de confete. Olha que lindo esse confete que eu achei, nas cores de candy color também, né? Fica bem bonito, bem tudo muito delicadinho. E aí eu posso colocar, ó, tá vendo? Ele é legal porque ele já vai ajeitando aqui, ó, o fundinho do saquinho para deixar de pé. Se você quiser também, você pode colocar balas assim também, tá? Os bombons dá para colocar também, tá? Mas é tudo questão de ajeitar aqui dentro do saquinho. E aí a gente vai vir aqui com o coelhinho assim, ó, né? A gente amarra aqui, ó, com força um pouco na barriguinha aqui do coelho para ela ficar presinha nesse saco, tá? E aqui já vai virar uma lembrancinha personalizada, bem funcional para vocês venderem. Eu creio que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui no canal. E vamos lá para o passo a passo? Bom, então eu já escolhi aqui, né, os tecidinhos que eu quero fazer o meu saquinho. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mini barrinha nesse comprimento aqui, ó, tá? Vou fazer aqui uma mini barra.
Bom, depois de feito aqui, gente, a barrinha, ó, tá? Nós vamos dobrar aqui, ó, pro avesso. Nós vamos dobrar aqui, ó, 3 centímetros, tá? Ó, aqui vai ter 3 centímetros. E eu vou passar uma costura, pode vir batendo a costura, gente, aqui mesmo na barrinha, tá? Pronto, já costurei. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui, gente, ó, tá vendo? Eu passei a costura aqui. Então, nós vamos deixar um espacinho para passar a nossa fita e passar outra costurinha aqui. Mas deixando aqui na beirada, ó, mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro, tá? Pro nosso saquinho ficar com uma barrinha bonitinha na ponta. Pronto, feito isso, o que que a gente vai fazer? Vamos dobrar ao meio e vamos passar a costura aqui e aqui. Aqui, nessa hora aqui, gente, ó, fica um monte de linha aqui. A gente vai vir e vai cortar aqui um pedaço aqui, ó. Ainda mais aqui onde a gente vai com a fita, pra não ficar desfazendo aqui, tá? A gente faz esse acabamento aqui. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a régua e eu vou medir aqui, ó, da barrinha até aqui em cima, 3 centímetros. Ó, e vamos anotar aqui, ó, 3. E de assim também, ó, vamos marcar 3. Nós vamos fazer um quadradinho aqui, ó, de 3 centímetros dos dois lados, ó. Então, o que que é importante? Quando a gente faz o quadradinho de 3 centímetros, aqui, ó, de baixo pra cima, os dois quadradinhos vão ficar com a mesma medida. Só que como aqui eu dobrei o tecido, então agora vocês vão entender esse quadrado aqui, ó. Medindo daqui pra cá 3 centímetros e daqui pra cá também 3 centímetros. Só que aqui o tecido, ele tá dobrado. Então, a gente tem que contar 3 centímetros a partir da costura e não da beirada do tecido, tá? Então, da costurinha pra cá, a gente vem 3 e desce 3. O que que a gente faz agora? Vamos cortar fora aqui esse quadradinho, ó. Pronto, tirei fora. Agora, a gente vai vir abrindo assim, ó, e fazendo isso aqui, ó. Vamos posicionar a costura no meio e eu vou passar uma costurinha reta aqui. Vamos fazer isso dos dois lados. Agora é só desvirar. Gente, olha como que vai ficando aqui o fundinho, ó. Pronto, feito isso, olha só a nossa caixinha que bonitinha que ficou. Agora, o que que a gente faz? Ó, vamos dobrar no meio, vamos usar como base essa costura aqui das costas do saquinho, tá? Então, a gente dobra assim. Ó, pega esse negocinho aqui, gente, ó, de furar linha, tá vendo? Que tem uma pontinha bem fina, a gente vai mirar aqui o meio. Bem aqui onde a gente vai passar, gente, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, dá pra ver, ó. Aqui, tá vendo? Que vai passar bem aqui no meio a fita. Então, aqui no meio, a gente vem e abre de horizontal aqui um pedacinho de pano, ó. A gente puxa o paninho com a pontinha, né? Com essa pontinha aqui, ó. A gente puxa o pano sem abrir aqui atrás, tá? Aqui atrás vai ficar fechadinho, a gente só vai abrir um buraquinho, ó. Aqui, gente, ó, na parte da frente, tá? Então, eu fiz um buraquinho de assim, ó. Agora, vocês vão ver que facinho que é pra passar a fita, que não é difícil. Ó, peguei uma fita larga mesmo. Olha, já com o agulhão de boneca, eu vou dobrar aqui a ponta da fita. Gente, essa fita aqui, se eu não me engano, é a número 2, essa daqui, tá? A agulha passa super fácil aqui, ó, nessa parte do tecido, tá? O que que a gente vai fazer, ó? Na hora que chegou nessa costura aqui de trás, que
que vocês estão passando, ó, eu vou sair com a agulha pra fora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que na hora que eu puxar a fita aqui vai ser mais fácil de mostrar. Ó, tá vendo? Aqui tá a costura e a agulha já tá saindo aqui, ó. Ó, a gente vem e dá um tranco aqui e ela passa, tá vendo? Super fácil. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pular essa parte da costura aqui, ó. E vai continuar o caminho da fita, tá? Então, essa fita, ela vai passar aqui por fora do saquinho. E vai dar um pulinho e vai voltar pra dentro de novo. Ó, e agora a gente vai sair com a agulha já aqui no buraquinho, no espacinho aqui inicial. Tá vendo, gente? Já corta aqui um pedaço que for bom. E olha só aqui o saquinho, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente é só dar um nozinho, ó. Ó, gente, que bonitinho que fica. Tá bem bonitinho, ó. Ó, deixa eu já colocar minhas balinhas aqui. E eu tô sem chocolate, gente, aqui. Balinha tem bastante. Então, eu vou colocar as balinhas aqui, ó, pra vocês verem como que fica. Coloca o coelhinho. Ó, ajeita aqui, olha que gracinha. E aqui é só puxar, fazer um lacinho, tá? Gente, olha que fofo. Me conta aqui nos comentários se vocês estão gostando, gente, da cor candy ou da cor de poá. E pra fazer o corpinho do coelhinho é muito simples. Você vai costurar tudo em volta, o pescocinho você corta reto. E a gente vai desvirar esse corpinho aqui, ó, todo por cima aqui, ó, pelo pescoço. Olha como é fácil de fazer, tá? Por isso que é bom trabalhar com o Microsoft. O Microsoft, ele fica muito mais prático da gente poder desvirar, tá? Pode ser que você for fazer aí no feltro, vai ter um pouco mais de dificuldade pra desvirar, porque o feltro é mais duro, né, gente? Então, pode ser um pouco mais trabalhoso. Ó, agora aqui, mas eu aconselho muito vocês a comprarem o Microsoft, porque o acabamento fica completamente outro e é muito parecido de costurar com o feltro, tá? E lembrando que você tem sempre que dar preferência para esticar o tecido para os lados, tá, gente? E não para cima, ó. Tá vendo que eu puxo, ele tá resistindo ainda um pouco? Para os lados, ó, ele estica bem, tá? Então, a gente vai deixar o nosso coelhinho mais barrigudinho. O bracinho, a mesma coisa, a gente vai costurar todo em volta. Eu acabei fechando aqui, gente, tá vendo? Ó, ele fica com abertura aqui, nessa parte de cima, né, do bracinho, ó, eu venho aqui com um jeitinho, vou empurrando aqui a parte do tecido pra dentro, tá? Na hora que eu ver aqui que ficou de um jeitinho bom assim, eu venho e passo cola quente aqui e tô fechando meus coelhinhos com cola quente mesmo, tá? Mas você quiser um acabamento mais aperfeiçoado, é só você vir fechando com ponto invisível, tá? Vai ficar a seu critério, tá? O tipo de acabamento que você vai querer fazer. E se você quiser otimizar o seu tempo, você corre para cola quente. Na hora de encher o seu coelhinho também, outra dica. Você não precisa conectar a fibra toda aqui com o corpinho, né, gente? Deixar o buraco muito duro, assim. Você pode fazer o quê? Ó, enche bem aqui a perninha, só que aqui aqui, ó, na dobrinha aqui, tá vendo aqui, ó? Você pode deixar um pouco mais frouxo a fibra, para caso assim, ele fazer mesmo essa dobrinha aqui e ficar bonitinho, tá vendo? Aqui, ó, eu dobrei aqui, parece que a perna tá engessada, ó. A fibra acabou ficando dura até aqui em cima, gente, ó, tá vendo? Ó, a perna nem dobra, tá vendo? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esse negócio duro que ficou, tá? Porque eu quero que fique mais fofinho. E agora é só continuar de encher a barriguinha, tá? Se você quiser, vai empurrando as fibras aqui pro lado, gente, pra ficar, ó, mais assim, ó, gordinho, tá vendo? Vai ficando perfeito. Pronto, o corpinho cheio. Eu já vou vir aqui, ó, empurrar a fibra aqui pra dentro e vou passar uma colinha quente aqui, ó. E apertar aqui o pescocinho. Os meus coelhinhos já estou colocando um pomponzinho aqui atrás, de rabinho. Se caso você não tiver o pomponzinho, você pode fazer de fuxiquinho, né? A bolinha com o próprio Microsoft, que vai ficar igual também, né? O pompom a gente também economiza mais tempo já colando ele, né? Muito mais prático. Se você tiver,
né? Fica ideal para usar. Olha, gente, esse pompom aqui, ele tem, ó, 2 centímetros, tá? Já para o bracinho, a gente vem aqui, ó, logo abaixo do pescoço. Coloquei cola quente, né? E venho colando assim, gente, ó, o bracinho aqui, tá? Vamos segurar aqui pra secar bem, né, gente? Já vou deixar aqui separadinho. E a cabecinha, gente, é muito simples. Vamos costurar tudo em volta. Cortar retinho aqui no pescoço também e vamos encher. Vocês viram que prático que é, gente? Olha só, eu na hora que fui fazer um só, na hora que eu vi que ficou tão fofinho, eu falei, ah, não vou fazer um só. Gente, já fiz logo 8 coelhinhos, olha só. Quantos coelhinhos que eu fiz. E aí, gente, quanto que você acha que dá pra vender um coelhinho desse, hein? Olha, eu tô achando que tipo 30, 35 reais eu acho que vale um coelho desse, hein? Olha, agora aqui a gente vai já imaginando como que vai ficar o nosso boneco, tá vendo? Já coloquei aqui, ó, a cabeça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha bem reforçada. Eu estou pegando a linha de press-ponto. Pessoal, outra coisa também que eu nunca vi. Vocês já viram retróis assim, ó, de linha de press-ponto? Porque eu só acho assim, ó, pequenininha e eu nunca vi pra vender. E essa linha acaba muito rápido. Se vocês souberem, gente, se tem, já me deixa a dica aqui, porque, ó, eu não tô sabendo se existe, né? Eu tenho aqui a linha de poliamida, mas eu não gosto muito dela, que ela fica muito dançando na agulha, né? E a linha de press-ponto, ela é mais assim, ó, caída. A gente vai costurando, ela cai, né? Então, ela fica bem prática. E o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar um pontinho logo aqui na lateral. Ó, já passei aqui na minha argolinha. Um pontinho na cabeça. Ó, sempre assim, gente. A agulha vai trabalhar sempre assim de lateral, ó. Uma vez na cabeça, uma vez no pescoço. Ó, a gente vai vindo, fazendo isso em toda a volta, até prender a cabeça aqui no pescocinho. Se caso de primeira os seus pontinhos ficarem meio repuxado, né, ficar um pouquinho meio esquisito, não tem problema, gente. Você pode vir de novo com a linha fazendo o mesmo procedimento, só que com os pontinhos mais miudinhos, entendeu? Que aí vai dando mais um acabamento melhor aqui em volta do pescocinho. Esse pescocinho ele tem que ficar bem bonitinho, né? Porque o nosso coelhinho ele fica todo à mostra, né? Ele não vai gola pra tampar. Se caso, por exemplo, você quiser cobrir a sua costura, né? Então, a ideia é o que, gente? Eu fiz aqui nesse aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Colocar o babadinho em volta do pescoço. É uma rendinha só, ó, alinhavadinha, coloquei aqui. E já tampa a costurinha, tá vendo? Se você quiser. Já o coelhinho também, já vou deixando aqui a outra dica também, olha só. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quero mostrar esse aqui, ó. Com esse tipo de gravata, né? Esses laços aqui, geralmente, eles são um pouco mais caros, né? Quando a gente compra pronto. Mas dá pra fazer na mão também. É com uma fita de cetim normal, só que mais larguinha. Eu acho que ela deve ser o número 3, porque pra 2 ela é muito fina. Mas eu estou fazendo aqui meus coelhinhos com a fitinha, gente. Eu quis colocar pra vocês verem, ó. Com a fitinha pronta, mais baratinha que a gente acha já de saquinho pronta, sabe? Ó, eu coloquei pra vocês verem, olha só, ficou bem legal, não ficou? Não dá muita diferença, assim, dessa outra gravatinha, ó, tá? É só ideias pra vocês fazer. Eu sei que tem muitas meninas que gostam já de fazer os próprios lacinhos, eu também gosto muito de fazer, mas às vezes a gente já tá tão na correria, às vezes já tem aquele material ali já estocado, né, pronto, que eu ganhei muitos lacinhos também, então eu já tinha esses lacinhos, eu quis aproveitar, tá? E então, só mais uma dica aí pra vocês do acabamento aqui. Agora aqui a gente já pode fazer o rostinho do coelhinho, vocês vão ver que fácil que é de montar o rostinho, gente, seu coelhinho vai parecer de loja e super fácil, ó. Tá vendo? Aqui a cabecinha, gente, olha que fofura que tá esse coelhinho. Vocês vão ter a costurinha bem aqui no meio, ó, eu esqueci de falar, né, que a gente tem que centralizar a costura bem aqui no meio. Mas é bem intuitivo na hora que a gente estiver montando o coelhinho, não tem como errar. Então, eu peguei a linha marrom e o que que eu vou fazer? A minha linha tá 2 vezes aqui na agulha. Eu vou sair aqui no narizinho, gente, assim, ó. Ó, a gente puxa, encontra aqui a argolinha. Ó, e eu puxo. Na hora que eu puxo,
Olha como que fica, ó. A gente chegou com a linha aqui na parte de cima, agora aqui do narizinho, ó. Eu já vou sair lá aonde eu quero o olhinho, tá? Ó, vou pegar uma pérolinha. Essa pérola que eu tô usando, gente, eu acho que ela é de 3 milímetros, tá? Ó, bem pequenininha. Ó, vou entrar aqui e vou me basear pela costura aqui do meio, tá? O espaço que essa bolinha vai ficar aqui, ela também tem que ficar da costura pra cá. Então, fica fácil pra você que não sabe aí posicionar o olhinho, da onde você deve colocar a outra bolinha, né? Colocando aqui a outra bolinha, eu saio de novo lá, ó, nessa outra pérola, e aí sim a gente vai aprofundando. Se você achar que precisa ir mais vezes, voltar mais vezes, tá vendo? Aí você vai pensar, ah, não sei se tá bom, de aprofundamento, ó, você aperta assim, ó, será que vai assim, vai ficar mais bonito? Então você vem aqui, ó, pode vir até embaixo da própria pérola mesmo, ó, só pra puxar o tecido mesmo, né? Porque o coelhinho é um pouquinho mais fino aqui na frente. Ó, gente, eu acho que já tá bom. Aonde que eu vou finalizar essa linha? Vai ser embaixo dessa pérola aqui. Eu vou pegar uma pontinha aqui de tecido e fazer um nozinho, tá? Ó, já faz um nozinho e aí eu já vou sair aqui em cima. Eu vou aproveitar que a minha linha tá grande e eu já vou fazer, ó, a sobrancelha, tá? Vou fazer aqui. Ou eu posso voltar com essa linha de novo para baixo do olhinho e fazer o acabamento. Ou também eu vou pegar já aqui mesmo, gente, ó, de preguiça. Vou pegar aqui na sobrancelha mesmo e fazer um nó nessa linha e já finalizar, ó. Bom, o narizinho, gente, eu não gosto de cortar aqui, ó, o tecido, porque ele tá tão pequenininho, ele é tão perfeitinho, gente, o rostinho é tão delicadinho, que se eu furar aqui, um pouquinho que eu furar esse nariz, se eu for enfiar esse pino lá dentro, ó, que eu vou utilizar esse narizinho aqui de plástico, o nariz vai ficar torto, ou ele vai ficar um pouquinho mais pra lá, ou ele vai ficar um pouquinho mais pra cá. Então, eu vou fazer o quê? Ó, eu vou cortar esse pino, que eles vêm com esse pino, né, gente? Ó, eu pego o alicate aqui, ó, põe a mão assim em cima, ó, porque sempre sai voando, né, esse negócio. E aí, eu vou colar aqui, gente, com uma gotinha de cola quente e fica bem coladinho, viu? O tecido, ele é peludinho, então ele adere bem esse narizinho de plástico. Chega até a ser difícil de arrancar se você precisar tirar. Ó, gente, que fofinha que fica. Se caso você não tiver o narizinho, você pode cortar de feltro também, um triangulinho e colocar aqui. Ou bordar também, tá? Já a orelhinha, o que eu fiz? Costurei também tudo em volta e utilizei, né, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, um tecido de Microsoft e uma parte de tricoline. Que eu fiz o que, gente? Para economizar. Que é sempre importante a gente economizar o máximo que a gente puder, né, gente? Numa bobeirinha assim, já dá para economizar bastante. Se você for fazer de grande produção, faz bastante diferença a gente colocar o tecido aqui de tricoline com Microsoft. Mas se você for fazer um ou outro, aí se você quiser colocar a orelhinha branca, olha só. Tá vendo, ó? Você que sabe. 2 orelhinhas prontas. Eu vou colocar mais ou menos assim, gente. Uma bem pouquinho assim, uma em cima da outra. Ó, pegando a linha, o que eu vou fazer? Eu já vou prender. Vou fazer um alinhavo aqui só pra essa orelha não ficar saindo do lugar, tá? Ó, tá presinha. As 2 orelhinhas. Coloca aqui no topinho da cabeça. E vai ser o mesmo esquema do pescoço, tá? Não tem diferença. Vai pegando aqui aonde dá, né? Sempre perto, sempre as distâncias, tentando manter as distâncias iguais dos pontinhos, né? Da onde você enfia a agulha. E vai indo fechando com o ponto invisível, gente, fazendo a voltinha, tá? Não é difícil, para quem tá começando agora, isso daqui é prática, tá?
Não é uma coisa assim que precisa de muita prática para você logo já estar fazendo direitinho, porque é bem fácil de fazer, tá? Então eu já vou fazendo toda a volta. O que eu tento pensar aqui na hora que eu estou costurando a orelha? Na hora que eu vou prender, eu não pego, gente, aqui, ó, tá vendo? Não pego o ponto, pegando a parte rosa e a parte branca. Porque senão a nossa agulha, a gente vai machucar o nosso dedo, tá? E vai ficar difícil para prender. Então, vem pegando o pontinho só no tecido rosa. Pega no tecido rosa na cabeça. Vai indo assim aqui. Quando você virar o seu coelhinho, aí sim você pega no Microsoft da orelha e vem aqui na cabecinha, tá? E você vai fazendo isso. Vai ficar mais fácil de você costurar e você não machucar aí o seu dedo, tá? E vai até ajudar a orelhinha do coelhinho a ficar de pé, tá? Mais empinadinha. Ó, vocês estão vendo? Nem precisa colocar nada aqui, gente. Arame, enchimento, não precisa de nada com essa costura. Aí eu já vou finalizar aqui, gente. Vocês estão vendo? Ó, já tá pronto o nosso coelho. Olha, gente, que fofinha. Já tá pronta aqui a nossa coelhinha. Agora chegou a hora da diversão, que é a gente poder decorar do jeito que a gente quiser. Então é isso, gente. Eu vou finalizando já o vídeo aqui, fazendo o último detalhe, né? Do que não pode faltar aqui na coelhinha, que eu ainda não sei o que eu vou colocar nela, se eu faço igual às outras, né, ó. A menininha eu coloquei esse mini lacinho aqui em cima da cabeça, mas a gente pode colocar florzinha também, né, eu posso até fazer uma sainha aqui nela com um tecidinho, a gente só alinhava, né, fica bonitinho. Se você quiser apoiar o canal adquirindo, gente, o molde, olha só, gente, que fofura de blush. Se você quiser apoiar, então, o canal, ajudando aqui o canal, né, financeiramente, é só você me chamar lá no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em receber você e adquirindo aqui o molde para ajudar aqui o canal. Tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, gente!